E os penduricários brasileiros foram criticados pela revista britânica The Economist. A publicação diz que esses pagamentos sufocam a economia brasileira e alerta para o risco fiscal, exatamente em detrimento, em decorrência, na verdade, desses pagamentos. Um assunto para Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, com quem eu tenho o prazer de conversar agora. Salto, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Salto, eu queria começar perguntando o óbvio, né? A gente tem essa preocupação, evidentemente, do impacto fiscal, mas me chamou muito a atenção ontem, nesse complemento do ministro Flávio Dino à decisão do começo do mês, reiterando que o teto constitucional ele precisa ser respeitado e que, na verdade, o Congresso Nacional precisaria respeitar o que está na Constituição. Exatamente. A Constituição é muito clara, Vitor, ao dizer que nenhum servidor público ou membro de qualquer dos poderes pode receber acima de um determinado valor, o chamado teto remuneratório. Esse valor do teto é regulamentado por lei. Então, se há o desejo de aumentar essa remuneração, discuta-se com o Congresso, com a sociedade, o aumento do teto. Agora, o que se tem feito há muito tempo é o contrário disso. O teto vai sendo corrigido, digamos, modestamente, e os penduricalhos vão crescendo avassaladoramente. E isso por meio de subterfúgios que envolvem, por exemplo, a interpretação de que determinadas verbas seriam indenizatórias, né? Teriam caráter indenizatório. Então, por exemplo, quando há o caso de recompor uma determinada renda gasta pelo servidor, cabe uma indenização. Claro, essa renda teria sido gasta, por exemplo, numa atividade, sendo cumprida na função para a qual ele foi contratado, né, por meio do concurso público, etc. Essa lógica foi completamente distorcida. Há um estudo interessante, publicado pelo movimento Pessoas à Frente, que mostra a lista de penduricalhos em alguns casos, né, do judiciário, por exemplo. Então, você tem abono, assiduidade, auxílio creche, auxílio telefone, tem coisas do arco da velha. E isso é que acabou criando um volume, né, de remuneração extra, teto remuneratório, que gerou, portanto, essa reação do ministro Flávio Dino do STF, reação correta, a meu ver. A questão é se os poderes todos e os órgãos vão se adaptar a essa determinação. Abono, assiduidade, ou seja, se o cara frequenta o trabalho, ele recebe um bônus, uma bonificação por não faltar, seria isso? Exatamente. É tão absurdo quanto essa do Congresso, né, que agora também gerou essa reação do STF, do ministro Flávio Dino, que se você trabalha 3 dias fora dos dias úteis, digamos, ou cumprindo jornada fora dos dias normais, você ganha um dia a mais, né? E esses valores são isentos de imposto de renda, etc. Então, é uma situação, Vitor, que é imoral, né? Enquanto a renda média do brasileiro é uma fração mínima disso que se vê em alguns contra-cheques, que chegam a 180, 200, 300 mil reais por mês, há algo que precisa ser feito com urgência, sob pena da gente desmantelar o que sobrou das nossas instituições. Pois é, e fora o aspecto moral, né, Salto, a gente tem, evidentemente, um impacto também orçamentário, porque há uma justificativa dentro do Congresso Nacional que essas bonificações e essa previsão, inclusive, também de um incremento, né, nos salários, nos vencimentos a posteriori, depois, inclusive, do fim do mandato do presidente Lula, que foi vetado pelo presidente exatamente por não poder conceder essa perspectiva de incrementos nos vencimentos. Eu queria entender, apesar de o Congresso Nacional apontar que esses recursos já estariam previstos, por exemplo, nos repasses feitos ao próprio Congresso Nacional na disposição orçamentária do país, eu queria entender exatamente como isso impactaria, por exemplo, também a feitura e o exercício e o empenho de recursos públicos, pensando num cenário que a gente tem uma restrição orçamentária, principalmente de discricionalidade, né, bastante apertado. Pois é um argumento falacioso, porque
uma coisa é a previsão orçamentária. Então, na despesa de pessoal e encargos sociais, que é a rubrica onde está a folha de pagamentos, inclusive aposentados, etc., o orçamento aprovado já para 2026, sim, ele pode conter espaços para concessão de reajustes e para aprovação de determinadas medidas que elevem o gasto com o pessoal. Isso não significa, contudo, que a situação fiscal esteja equilibrada. Ao contrário, o fato de estar previsto no orçamento não quer dizer que é uma licença para matar, né? Porque fica parecendo o seguinte, não, já está previsto no orçamento, então não tem impacto. Ao contrário, o impacto é muito grande, é relevante, está previsto no orçamento, num orçamento, diga-se de passagem, que está inflado do ponto de vista das receitas. Quando a gente faz as projeções de receita e compara com as da lei orçamentária anual, é muito clara essa divergência, essa discrepância, porque usou-se novamente a tática de inchar a arrecadação prevista para poder justamente comportar despesas que não caberiam, né, nas previsões orçamentárias. Então, é uma situação muito delicada, tem impacto fiscal relevante e quando a gente olha para o conjunto do chamado extra-teto, o volume em termos de gastos é significativo. Quer dizer, é uma das medidas que se recomendaria colocar numa lista de prioridades caso se opte, né, por fazer um ajuste fiscal digno desse nome a partir de 2027. Salto, e pensando nesse ajuste fiscal, uma das primeiras medidas, né, parece um consenso de quem entende sobre as contas públicas, seria exatamente, fora o aspecto moral, né, que a gente conversava sobre o qual a gente conversava anteriormente, pensando também do ponto de vista da qualidade do gasto público, a feitura, a realização, pelo menos uma gestação de uma reforma administrativa coerente, né? Pois é, a reforma administrativa, a última que nós fizemos, uma proporção relevante, uma dimensão expressiva, foi nos anos 90, com o ministro Bresser Pereira, na época, a chamada reforma do aparelho do Estado, né? Essa reforma foi importante porque, por exemplo, fortaleceu a carreira do gestor público, a Escola Nacional de Administração Pública, a ideia de que você precisa ter transparência nos dados. Até aquele momento não existia, por exemplo, um boletim para publicar informações de salários, cargos, etc., o que passou a ser feito, então, e até hoje esses dados são publicados. Também a ideia da gestão por resultado, que já é uma agenda dos anos 80, né? Nós estamos, portanto, ainda muito atrasados nisso. Não que você não tenha adotado no serviço público a gestão por resultado, mas a forma como foi adotada acaba distorcendo a lógica, né? Porque, para valer mesmo, você não consegue diferenciar o servidor que se dedica muito, e há, de fato, e eu pude constatar isso nos cargos públicos em que eu ocupei, sobretudo na Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo, servidores que se dedicam muito, que têm formação excepcional, que trabalham 14 horas por dia. E há também os que não fazem isso. Como é que você diferencia? Hoje não há mecanismos para valer que permitam fazer essa diferenciação. Então, a reforma administrativa, nós não podemos incorrer no erro de achar que é uma reforma para fazer ajuste fiscal. Ela pode ter como consequência algum tipo de economia, mas o ideal é que a reforma administrativa tenha uma visão mais geral, mais global do problema do funcionamento do Estado e de como aproveitar melhor os recursos humanos, a mão de obra que está disponível para os diferentes órgãos dentro dos poderes da República. Até porque, como você mencionava, né, Salto, há muitos funcionários públicos, uma competência, enfim, né, maravilhosa. Conhecendo o Congresso como você conhece, né, Salto, você teve na presidência da IFE, por exemplo, a Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado. Queria entender, algum risco, mesmo com essa decisão do ministro Flávio Dino, de o Congresso Nacional encontrar alguma outra maneira de institucionalizar esses pagamentos extra-teto? Porque foi um risco, inclusive, apontado por uma apuração da própria Jussara Soares, acerca da possibilidade de se institucionalizar a partir, por exemplo, da derrubada dos vetos no Congresso Nacional, né? Depois desses vetos do presidente Lula, há uma série de ditames dessa perspectiva
desse incremento de pagamentos. Há algum risco, conhecendo o Congresso, de o Congresso dar um drible e, enfim, sobrepassar exatamente essa decisão do Supremo e os vetos do presidente Lula? Há um risco, sim. Eu entendo que a decisão do ministro Flávio Dino impediria a derrubada desses vetos. Por quê? Porque ele foi muito claro que não se pode mais aprovar legislação alguma, inclusive com efeito retroativo, que crie penduricalhos, remunerações extra-teto constitucional, e se o Congresso derrubasse eventualmente esse veto, ele levaria justamente à introdução no regramento, nas leis, nos códigos, de regras que estariam confrontando diretamente essa decisão do ministro Flávio Dino. Então, nós estamos num impasse, porque o Supremo está correto ao mostrar que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo no serviço público, nem membro de poder, nem servidor, nem técnico, ninguém. E, ao mesmo tempo, o Congresso nessa toada de querer aprovar essas benesses num momento em que nós estamos aí já com as eleições colocadas e a gente sabe que essa é uma dimensão que acaba influenciando muito os movimentos do Congresso daqui até outubro. Conversei com o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. Salto, sempre um prazer dividir tela com você. Muito obrigado. Prazer meu, Vitor. Um abraço a todos. Um abração.